Segunda-feira, 3 de fevereiro. Hoje aconteceu a primeira audiência do caso Eduarda Shigematsu. Você deve se lembrar dessa jovem aqui do meu lado. Uma menina que aos 11 anos foi morta e enterrada. E aí os principais suspeitos por este crime, lembra que ela foi encontrada nos fundos de uma casa da família? Abriram um buraco e enterraram essa menina. Os principais suspeitos, o pai e a avó. Hoje, Terezinha Guinaia e Ricardo Seide prestaram depoimento. Ela, no fórum da cidade de Rolândia. Ele, que está preso na PEL, prestou depoimento através de videoconferência, ou seja, através da internet. Hoje, nós tivemos uma informação diferente de tudo aquilo que vinha sendo dito, de tudo que o Ricardo, de tudo que a Terezinha, de tudo que eles disseram à justiça ao longo de um demorado inquérito policial que nós acompanhamos de perto aqui. Pela primeira vez, o pai de Eduarda disse que a mãe, Terezinha, a avó de Eduarda, não sabia da morte. Ele disse claramente, até hoje, ele simplesmente ignorava esses questionamentos. Hoje ele disse à justiça que quando ele e a mãe, pai e avó de Eduarda, foram à justiça registrar o desaparecimento dela, foram à delegacia de polícia fazer o boletim de ocorrência, ele disse que a mãe não sabia que ele já tinha enterrado a menina. Ele insiste na afirmação de que, quando chegou em casa, a menina já estava morta. Ele então se desesperou, colocou ela no carro e enterrou aí, ó, onde você está vendo, nos fundos de uma casa da família que estava vazia. A partir de agora, todo o trabalho da justiça segue ouvindo testemunhas, ouvindo policiais, ouvindo pessoas que participaram, direta ou indiretamente, das investigações e de toda essa história. A nossa equipe vai acompanhar todos os detalhes de perto de um caso registrado em abril do ano passado, mas que ainda marca toda a nossa região. Pensa comigo. O que levaria um pai a assassinar uma filha? O que levaria uma avó a acobertar tudo isso? Tudo ainda são suposições. O fato é que esta menina, aos 11 anos de idade, conheceu da pior forma a crueldade de gente da própria família. E nós vamos entender agora tudo o que aconteceu na tarde desta segunda-feira no fórum da cidade de Rolândia. São 5h57. O Cidade Alerta desta segunda-feira está no ar. Vai lá, Cimei, e enche a tela. A audiência, que foi realizada a portas fechadas, demorou aproximadamente 2 horas. Ao sair do Fórum de Rolândia, Terezinha de Jesus Guinaia, avó de Eduarda Shigematsu, de apenas 11 anos, ficou o tempo todo cabisbaixa e não quis falar com a imprensa. Coube ao advogado dela falar com os jornalistas. Não, hoje não. Ela acabou de ser interrogada, bem como o Ricardo também foi interrogado nessa data. E agora existem outras diligências que a defesa do Ricardo requisitou. Então, nesse momento, é prematuro ela falar alguma coisa. Além de Terezinha, Ricardo Seide, o pai de Eduarda, também foi interrogado. Os dois são acusados de participação na morte e na ocultação do corpo da menina em abril do ano passado. Preso na casa de custódia de Londrina, Ricardo foi ouvido por videoconferência. Ao contrário dos primeiros depoimentos à polícia, Ricardo disse agora que Terezinha não sabia que a neta estava morta quando registrou o boletim de ocorrência na delegacia. Eu entendo que foram bastante produtivos os interrogatórios, até porque o Ricardo acabou confirmando que ele fez tudo sozinho, que ele não disse nada para a mãe dele, que quando foi fazer o boletim de ocorrência foi ele que levou ela para fazer o boletim de ocorrência e que ela não tinha participação em nada, ela não sabia de nada, foi tão vítima quanto a Eduarda. Então, para nós foi bastante importante o depoimento dela, o depoimento dele bastante esclarecedor também, mas nesse momento ela não vai falar. No momento seguinte aí ela pode falar com vocês. Bom, quase um ano, né, doutor, depois de tudo isso que aconteceu. Como que ela tem vivido nesse meio tempo, enfim? Ela está fazendo tratamento, né, com psicólogo, tomando remédio controlado, não consegue dormir. Enfim, está passando por uns momentos difíceis, mas que com o que nós entendemos que o juiz não deve pronunciá-la pelas provas que existem nos autos,
é o nosso entendimento e é o que nós buscamos, nós acreditamos que ela vai se recuperar aos poucos. Ainda no interrogatório, o acusado manteve a versão de que teria encontrado a filha morta na casa em que moravam e depois enterrado o corpo na garagem de uma outra casa da família que estava desocupada. Ao final do inquérito policial, mãe e filho foram indiciados por feminicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Através de imagens de câmeras de segurança das casas do bairro, a polícia concluiu que Ricardo havia estado na casa onde o corpo foi encontrado enterrado várias vezes. A audiência desta segunda-feira foi acompanhada pelo advogado da mãe de Eduarda. A mulher, que mora no interior de São Paulo, acredita que tanto o ex-marido como a ex-sogra tiveram participação no crime. Nós esperamos que a justiça seja realizada e pelos elementos até agora reunidos no processo, na nossa ótica, não há dúvida sobre a participação dos réus quanto aos crimes a eles imputados. A mãe dela, por óbvio, ela está em um estado emocional muito abalado, mas ao mesmo tempo ela espera que a justiça seja realizada. Emocionalmente, ela continua ali tentando, juntar os cacos depois da morte da filha. Sim, de fato, ela foi vítima de um crime muito violento e está, portanto, muito abalada. A audiência foi a última do processo, que apura o crime brutal contra a menina Eduarda. A expectativa agora é que Ricardo e Terezinha sejam levados a júri popular já nos próximos dias. A expectativa agora é, tendo o juiz aberto prazo para a expedição de alguns ofícios para o IML, para a Secretaria de Saúde daqui de Rolândia, coletando essas novas provas, o processo volte para o juiz, ele determine a abertura de prazo para a acusação, para a assistência de acusação e para a defesa realizarem suas alegações finais, e então ele decide por pronunciar ou não os réus, ou seja, por submetê-los ao júri ou não. Toda essa história, gente, está envolvida ainda em muito mistério, tá? O que aconteceu naquele dia, obviamente, pai e avó é que sabem. A dona Terezinha se negou a falar com a imprensa, disse que não ia dar nenhuma declaração hoje. O Ricardo, o pai da Eduarda, como eu disse, ele está preso, tá? Dona Terezinha chegou a ficar presa, mas está em liberdade já há algum tempo. O pai da Eduarda está na PEL e ele prestou esse depoimento por videoconferência, porque esse é um trâmite que vem sendo feito cada vez com mais frequência pelos juízes. Isso facilita, por exemplo, não haver a necessidade de todo um efetivo policial, toda uma escolta para retirar um preso do interior de uma unidade, seja uma penitenciária, uma cadeia, se o local tiver a estrutura. E no caso da PEL, já há o espaço para isso, tá? Tanto na PEL 1 quanto na PEL 2. Então, isso facilita em muito, até porque, como se trata de um crime de muita comoção, a presença do Ricardo lá provavelmente exigiria também um efetivo policial gigante no entorno do prédio do fórum. Hoje foi só a primeira audiência. Juliana, mas e o julgamento? Só Deus sabe, tá? De verdade. O trâmite de uma história como essa é gigante. Eu, particularmente, duvido que o julgamento aconteça ainda esse ano. A gente vai seguir acompanhando de perto. 6:03 agora.